A gente começa aqui, então, a nossa transmissão, recebendo uma palestra muito interessante, que é do Joseph Tepperman. Ele que é sócio fundador da Unwrap Init. Recebam com uma salva de palmas. Boa noite, boa noite. Um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Agradecendo novamente ao Lucas e ao Mário pelo convite. Eu mediei um painel hoje à tarde sobre o futuro do trabalho e agora vou fazer o keynote speaking sobre esse assunto. Isso nasceu de uma ligação do Lucas falando, putz, eu vou fazer o Zero Summit e eu acho que você tinha que mediar um painel lá. Ele falou, sobre o quê? Ele falou, não sei, mas eu te queria lá no evento. Falei, legal, você está falando sobre trabalho no evento? Ele falou, não. Falei, por que não? Ele falou, não sei, eu acho que eu tinha que estar falando sobre trabalho. Falei, eu concordo com você, porque a gente está falando de ESG. E o S, a gente tem que pensar em como as pessoas vão sustentar, e através do trabalho eu acho que é a melhor forma. Então, meu nome é Joseph Tepperman, sócio fundador da Unwrap Init, e é um prazer estar aqui com vocês. E não contem para ninguém, mas eu vou chegar super atrasado num casamento, mas como não sou eu que estou casando, quando eu chegar lá, provavelmente os noivos já estarão casados. Para falar de futuro do trabalho, eu acho que antes de mais nada a gente tem que entender o que é trabalho. E é muito interessante, porque eu vou perguntar para 3 pessoas, e normalmente a definição de trabalho de cada um é diferente da pessoa que está do lado. Então, meu amigo Lacerda, o que é trabalho? A tua definição. Trabalho é usar a sua experiência em prol ou do cliente ou da sociedade. Vou te dar porque quem está em casa, minha mulher está vendo em casa. Tá bom, mas me pegou de surpresa, para falar a verdade. Devia ter combinado antes, mas trabalho para mim é usar a experiência que você tem e traz ao longo da sua vida, combinado, obviamente, com produtos e serviços, para servir clientes e a sociedade. Boa definição. Não tem certo e errado, cada um tem a sua. Ainda bem, hein? Quer dar a tua? Para mim, a definição de trabalho é fazer o que você ama e amar o que você faz. Estou pegando gente muito realizada. Tem alguém que está bravo com o trabalho? Lucas, vamos ver o que é trabalho do... não, mas tudo bem. Eu tenho curiosidade de saber o que vai sair. O meu trabalho é dirigir carro de corrida. Então trabalho é resolver problema. Resolver problema. De uma forma geral. Tem mais alguém? Pode dar a tua. Trabalho, eu acredito que é isso também. Conseguir usar a experiência para resolver uma dor aí, né? Para conseguir avançar em alguma coisa, né? Muito bom. Um monte de gente realizada, que resolve o problema dos outros. Adorei. Vocês têm ideia qual é a origem da palavra trabalho? Quem ainda não viu alguma palestra minha? Tem alguém que sabe? Você sabe. Também, porque você fez engenharia. Pode falar para... É uma unidade de energia transferida para um corpo. Boa. Vai ter ilustração na próxima foto. Mas o que é trabalho? Tortura. Isso é um trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Por que tripalium? Porque são 3 paus. 1, 2, 3. Suspendendo a pessoa pelo meio. Não é curioso que a maior parte da população brasileira não conhece a origem da palavra trabalho, mas se relaciona com o trabalho de uma forma sofrida? Tanto que tem aquela frase que fala, encontre o trabalho que você ama e nunca mais trabalhará para o resto da sua vida. Não é isso? É por causa disso. Trabalho, André, é o que você falou, força vezes distância, pode ser na diagonal. E há mais ou menos 100 anos atrás, estava lá o Charlie Chaplin, mostrando para a gente que, naquela época, trabalho era, para o ser humano, era uma parte da engrenagem, né? Como se ele fosse... Isso não é trabalho, na minha visão, não é trabalho para o humano. Ainda bem que está vindo o robô para tirar da gente, deixar a gente fazer coisas mais nobres. Em inglês, pelo
pelas minhas pesquisas até o momento, é a única língua que trabalho está ligado com crescimento, construção. Então, quando você coloca work no Google, e aí vai para a parte de imagens, essa é uma das imagens que vem, e eu achei bem simpática e trouxe ela para vocês. A definição, falando em Estados Unidos, a definição de trabalho que eu mais gosto está muito alinhada com a definição que vocês trouxeram. Eu aprendi lá na Singularity University com Gary Bose, que é o chair do futuro do trabalho da Singularity. Ele fala que a gente trabalha para resolver o problema de alguém através de tarefas usando as nossas habilidades. E a gente sempre trabalha para gerar resultado. Seja um trabalho remunerado ou não, a gente está trabalhando para gerar resultados. O Dick Bose, que é o falecido pai do Gary Bose, escreveu um livro, que é um dos livros mais importantes dos Estados Unidos, vendeu mais de 10 milhões de cópias. Gustavo Cerbasi está aqui com a gente, eu aprendi hoje um monte de coisa sobre vender livro. Ele vendeu, para quem não sabe, mais de 3 milhões de cópias no mercado brasileiro. Então, se colocar na escala do mercado americano, Gustavo, você dá um pau no Dick Bose. Parabéns, animal. Orgulho e honra de estar aqui com você hoje. E um dos elementos centrais do livro que o Dick Bose escreveu é vou até aqui para vocês verem, o subtítulo é um manual para os job hunters e career changers. E um dos elementos centrais é a flor do Gary Bose. Então, ele decupou o trabalho em 7 elementos. O trabalho acontece numa geografia, ele tem um salário, normalmente alinhado com a responsabilidade e o risco que a gente corre. A gente trabalha com pessoas em um local. A pandemia deu uma misturada, né? O local, a geografia, foi tudo para dentro do Zoom ou do Teams. Tipo, pode ser anywhere office. Cadê o Thiago, da Regos, está aqui? A gente pode trabalhar de qualquer... Ele estava aqui até pouco. Falou que no começo do ano que vem sai, inclusive, um livro falando sobre trabalhar de qualquer lugar. A gente trabalha aplicando os nossos conhecimentos. Hoje em dia, a gente usa muito o termo hard skills para os conhecimentos, usando as nossas habilidades, conversa com os soft skills, e tudo isso conectado pela pétala central, que é o propósito. E a definição de propósito que até hoje eu mais gosto é que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. Muito bem, se a gente já entendeu o que é trabalho e a gente entendeu o que compõe o trabalho, por que dá tanto medo do futuro do trabalho? Estou sabendo usar o laser aqui, não. Mas tudo bem, esta bolinha vermelha aqui representa a amígdala cerebral do nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. E o medo vem daí. Por razões evolutivas, e ainda bem que a gente tem a amígdala cerebral e o cérebro reptiliano, ela é responsável pelo que os gringos chamam de fight or flight, joga adrenalina no nosso sistema numa situação de perigo. Só que se lá atrás o perigo que a gente tinha era na caverna de uma cobra ou de um leão, agora o perigo é quando a gente vê na TV que, sei lá, a Ford está saindo do Brasil e está cortando 5 mil empregos. E aí, quando vocês derem um Google nessa notícia, e derem um Google no Mercado Livre, vai contratar mais de 5 mil pessoas, que veio uns 2 meses depois, vocês vão ver que tem mais de 1 milhão de resultados a mais para a notícia ruim do que a notícia boa. Nosso cérebro dá medo e a gente fica replicando a notícia ruim sem parar. E qual que é o medo que a gente tem em relação ao futuro do trabalho? Que as máquinas vão substituir a gente e que a gente não vai ser mais necessário. Esse é o mundo que já existe. Carro autônomo, mobilidade. Tema importante para o nosso Zero Summit. Quando eu vejo isso, a primeira coisa que eu penso é até quando nós humanos vamos dirigir os nossos carros, porque não tem sentido nenhum 1.400.000 mortes por ano em acidente de carro, sendo que eu costumo separar a humanidade em 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que mandam mensagem no WhatsApp enquanto estão dirigindo, e tem as pessoas que mentem, porque não é isso. E olha a quantidade de coisa que um carro autônomo enxerga. Não tem sentido que nós humanos sigamos dirigindo os nossos carros, pelo menos na minha visão. Todo mundo era contra carro autônomo. Na pandemia,
pessoal podendo usar essa tecnologia para fazer entregas sem risco de contaminação do entregador. Aí eu teria vários outros exemplos, mas aqui eu tenho no máximo 30 minutos que eu combinei. Eu já pulo para um que é uma questão um pouco mais humana. A gente sai e fica todo mundo olhando no celular. Putz, a tecnologia é péssima. É, mas veio a pandemia e uniu a gente. Então, ela é péssima dependendo de como a gente usa. Muito bem. Para falar de futuro do trabalho, a gente precisa pensar de 3 trabalhos que não existiam. E aí eu dei uma personalizada para cá. Head de SG, não existia até pouco tempo atrás. E a demanda é alta hoje em dia. Head de diversidade é a mesma coisa. E hoje, à tarde, a gente descobriu que tem uma profissão nova, que é o corretor de imóveis no metaverso. Vocês sabem que saiu um terreno no metaverso por 2,5 milhões de dólares, 2,6, eu não lembro a vírgula correta. 2,5 milhões de dólares, dá para comprar quase qualquer coisa aqui em São Paulo, né? 15 milhões de reais. Quem que foi corretor que fez essa comissão no metaverso? Muito bem, 3 trabalhos que existem hoje faltam profissionais. Arquiteto, engenheiro, segurança. Concordam? Arquiteto de cloud, engenheiro de dados e cibersegurança. Falta gente. Mesmo com muito recurso, uma conversa que eu estava tendo com o Gustavo mais cedo. O Brasil tem recurso, tem terra, tem sol batendo, tem vento, tem gente sobrando e, ao mesmo tempo, quase todas as empresas que eu visito, tem gente faltando. 3 trabalhos do futuro, para vocês poderem ir para casa e contar umas coisas diferentes. Treinador de computador automotivo emocional. O que faz essa pessoa? Alguém quer dar um chute? Não. Eu aluguei um carro autônomo, deve ter melhorado, mas eu aluguei um carro autônomo há uns anos atrás, 50 milhas por hora lá na Califórnia, e na hora que brecava, meu coração quase saía da boca, porque ele brecava de um jeito muito esquisito. Vamos além disso. Quando a gente dirige, dependendo do nosso humor, a gente dirige mais rápido, mais lento. Se for o Lucas, é sempre o mais rápido possível. Mas, dependendo da gente, quero chegar mais devagar, para ter mais tempo de pensar. Então, é para treinar o sistema para perceber o nosso humor e dirigir de acordo. Tem uma profissão do futuro aí, pitoresca, para vocês contarem em casa que ouviram uma coisa diferente. Designer de personalidade e assistente virtual. A gente pega o iPhone e a primeira coisa que a gente faz é... Qual que é o nome do assistente do iPhone? Me veio Alexa, mas não é. Alexa da Amazon. Siri. Siri. Primeiro pede para contar uma piada, aí depois xinga a Siri para ver a reação. Não é isso? Todo mundo fez isso. E a resposta? Quem que desenha a resposta e o tipo de humor que vai ter? É um humorista? É um psicólogo? É um ator? Eu não sei a resposta. Hoje eu até perguntei à tarde para o Rodrigo da Árvore, que é uma empresa brasileira de realidade virtual, ele foi me dando umas dicas, que era designer de jogos, etc. Mas isso para construir o metaverso, não para construir a personalidade da assistente virtual. Último, coveiro digital. O que faz essa pessoa? Onde está o microfone da plateia? O que faz o coveiro digital? Não quer tentar? Não. Coveiro digital. Enterra computador, é boa. Chama o Pedro Berto para tirar o cobre, né? Da época que ele tinha que tirar cobre para fazer grana, catando latinha. Ativos digitais. Quem que fica com as senhas? Eu e o Gustavo, a gente escreve livro. Tem mais gente aqui que escreve livro. E se tiver um livro pré-pronto dentro do computador? E as fotos? E a imagem, o SEO no Google? O que os nossos herdeiros vão ver sobre a gente no Google? Quem que vai cuidar do SEO no pós-vida? É um coveiro digital, é um nome bom também esse. Então, o mundo está mudando um monte, tem as profissões do passado, do presente e do futuro, e as mudanças vão acontecer e a gente precisa escolher a nossa lente. Então, em relação a dirigir carro, eu divido as pessoas em 2 tipos, e em relação à reação com as mudanças, eu divido em 4. Tem as pessoas que são passivas e reclamam. Ninguém aqui dessa sala é, mas saiam de perto das pessoas que são, porque isso daí é contagioso. Tem as pessoas que reagem e correm o risco de chegar atrasado. Tem algo bem melhor que é ser proativo e abraçar as mudanças, mas as pessoas que estão aqui são as que criam o próprio futuro e que, sem dúvida nenhuma, é a minha recomendação. É mais arriscado,
Dá um monte de coisa errada no meio do caminho, mas é a forma, na minha visão, de se conectar com a vida e com o mundo do trabalho mais recompensadora e fulfilling. Então, se a melhor forma é criar o próprio futuro, como é que a gente cria o próprio futuro? Focando na carreira, né? Que é o que a gente ouve desde que a gente nasce. O que você vai ser quando você crescer? Que faculdade que você vai fazer? Foca na tua carreira. Trabalha. Agora mudou, mas quando eu comecei a trabalhar, você falasse que você está tendo prazer no trabalho, era justa causa. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Agora é tudo junto e misturado. Então, vamos falar com um cara chamado Aurélio para ver se é para focar na carreira, que é o que eu fiz quando o livro que eu escrevi estava quase pronto. Estava na dúvida se eu chamava ele de Domingo, que é o nome do primeiro capítulo, porque domingo é aquele termômetro para a gente saber se a gente está bem conectado com a nossa vida profissional ou não, ou se eu chamava o livro de Futuro do Trabalho, Fim do Emprego e do Desemprego. Mas eu falei, estou falando de carreiras. O que será que é carreira? Aí eu dei uma gugada. Esse é o Aurélio. Dei uma gugada. E aí veio assim, carreira vem do latim carraria, caminho estreito. Falei, caramba, tudo que eu faço e tudo que eu sugiro que as pessoas façam e tudo que as pessoas que não são as reclamonas fazem é o contrário do caminho estreito. E eu vejo na prática, de novo, vamos separar em dois tipos de pessoas. Tem alguém aqui que está em transição? Não tem ninguém em transição de carreira? O Gustavo está. Mais alguém está em transição? Então vou dar uma notícia para todos vocês que não levantaram as mãos. Vocês estarão em transição. Quem não está em transição vai estar em transição, porque uma dessas 4 coisas, meus 16 anos entrevistando líderes e visitando empresas, me mostra que uma dessas 4 coisas, com certeza absoluta, vai acontecer. Ou a empresa que você está vai ser vendida, ou a empresa que você está vai quebrar. E aí, quando eu falei isso para minha sócia, a Clariana, ela falou, acho que não, eu trabalhava no Walmart. O Walmart está no Jim Collins lá, Built to Last. Tipo, uns 10 meses depois, o Walmart no Brasil quebrou e foi vendido para um private equity. O Lacerda já sacou. Pode me falar, ou você vai ser demitido ou pedir demissão. O que falta? Mas aí você não está em transição fora da empresa quando você é promovido. Estou falando de estar em transição, aquela transição que dá um vazio existencial. Porque você deixa o crachá, o sobrenome corporativo, o celular, o carro, os amigos, o e-mail, e você sente um vazio existencial tremendo. Aí vai ter alguém que vai falar, mas a empresa foi vendida, eu estava carregado de stock option. Ou a empresa foi vendida, era minha, eu tinha 100% da empresa. Estou rico, mas eu te digo, na transição, se você não tiver feito algumas coisas que eu vou falar mais para frente, você vai sentir um vazio existencial tremendo e vai ligar lá na Emerald e falar, deixa eu te mandar meu currículo, eu não sei o que fazer da minha vida, já estou há 15 dias em casa, eu não sei se eu mato minha mulher, se ela me mata. Alguma das coisas vai acontecer em breve, eu preciso arrumar algum propósito na minha vida. Estava acostumado a trabalhar, eu não quero ficar aqui. Já teve cara que me falou, mudou para Estados Unidos, jogou 1 mês de golfe, falou, não dá para, não quero jogar golfe mais 30 anos, voltou para cá para montar um outro negócio. Eu ouvi todos os tipos de história. Então, rico ou pobre, vai ter um vazio existencial. Aí deve ter alguém de vocês que pensou, eu fico sempre pensando o que vocês vão pensar, e eu já ponho aqui. Mas e a aposentadoria? Fora que a gente acabou de devolver para as despesas por conta do Covid 1 trilhão que a reforma da Previdência tinha resolvido o país, esse cara chamado Peter Diamandis, quando eu já tive com ele lá nos Estados Unidos, isso foi aqui no Brasil, ele me trouxe a atenção esse livro que chama The 100-Year Life. A gente acha que a gente vai viver até os 80, 85. Mas isso é a expectativa de vida para quem nasceu em 1947. A expectativa de vida para quem nasceu mais ou menos quando eu nasci, final da década de 70, já está entre 93 e 95. Isso quer dizer que mais de 50% das pessoas que nasceram vão viver mais de 95. Então você vai se aposentar aos 65 e morrer de depressão, né? Não tem o que fazer. Caso você esteja rico. Se estiver pobre, pior ainda.
Então, rico pobre, eu coloco aposentado entre aspas, né? Rico pobre ou aposentado, você vai ter um vazio. Então vamos lá, se carreira é um caminho estreito, a minha sugestão, o que eu vejo que dá certo é fazer isso e, paradoxalmente, fazer também o contrário, mudar a mentalidade e começar a pensar em anti-carreira e não mais em carreira. Então, a hora que eu dei a gugada e vi que carreira era caminho estreito, naquele momento eu criei a palavra anti-carreira para dar nome ao livro que estava quase pronto. Olha no Wiktionary a imagem de uma carreira. Isso é uma carreira. Por que isso é uma carreira? Porque tem começo, meio e fim. Alguém abriu antes de você. Do lado esquerdo tem um arame farpado. Do lado direito não tem como sair. Para você crescer, a pessoa da frente tem que andar. Mas o mundo não é assim. O mundo é muito mais amplo do que isso. Ou você atropela a pessoa da frente. Se você parar de andar, a pessoa de trás talvez te atropela. E todos vocês, quando pensam num carreirista, pensam com uma certa raiva. Porque o carreirista é justo esse que está querendo atropelar quem está na frente, torcendo para morrer, jogando no arame farpado. É isso ou não é isso? Então eu trouxe o problema, mas eu não vou deixar vocês chateados, eu trago alguns antídotos também. Primeiro, lifelong learning, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui eu deixei nesse slide a maior parte das coisas que eu uso, uma grande parte das coisas que eu uso. Está aqui no Zero Summit, é uma delas. E uma das melhores formas de se aprender, tem até a pirâmide de Glasser que mostra que aprender fazendo a gente tem uma retenção em torno de 80%. Discutimos isso hoje mais cedo, né, sobre educação, que um curso de 4 anos, 5 anos na faculdade, quando está no meio, muitas vezes já está desatualizando. E a retenção, quando a gente ouve, é algo entre 10% e 20%. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão lembrar uns 10% ou 20%. Vocês vão lembrar do coveiro digital. Aprender fazendo, a retenção é em torno de 80%, ensinando é 90% a 95%. Então, essa palestra aqui eu consigo dar para vocês sem slide. Um dia eu vou fazer o teste. Segunda coisa, tem que ter um plano A e um plano B. Tem alguém que discorda? Todo mundo concorda? É Rodrigo teu nome? Concorda. Eu discordo. O alfabeto é muito maior do que isso. E eu me inspirei nisso quando eu recebi um e-mail de um cara que estava reclamando, meu plano B não dá certo. O alfabeto vai até a letra Z. Qualquer coisa depois volta e coloca uma linha. E o plano B normalmente está muito perto do plano A. Tipo um piloto de avião que é tudo isso. O cara pilota a Boeing, é palestrante, esgrimista a nível olímpico, tem uma marca de cerveja chamada The Trooper, já tem gente que reconheceu ele, né? Ele é conselheiro de uma empresa de como chama isso? Jatos privados, táxi aéreo. Também é vocalista de uma banda chamada Iron Maiden. Esse cara não morreu de tédio na pandemia, porque não teve show. Provavelmente ele ia entrar em depressão, mas eu imagino que a demanda de cerveja tenha aumentado, porque de vinho aumentou, cerveja deve ter ido junto. A demanda de voo comercial caiu, mas de avião privado, jatinho, subiu. Então esse cara deve ter trabalhado bastante, tirado bastante valor na crise. Terceiro, pensa no incorporador. Como assim, Joseph? O que você está falando? Contar a história é como chama? Não é lenda, essas histórias, um conto. Como chama uma história que tem um ensinamento por trás? Qual não é parábola, obrigado. Parábola do incorporador. O incorporador, trabalhando com a mesma equipe há muitas décadas, e aí o carpinteiro que trabalhava com ele, melhor carpinteiro que trabalhou com ele, impecável durante mais de 35 anos, não sabia que ia morrer de tédio quando se aposentasse, então foi lá falar não tinha visto minha palestra, foi lá falar para o incorporador que ele tinha tomado a decisão de se aposentar, que já tinha feito o pé de meia dele, que ia ficar lá com a família dele e tinha acabado. E eles construíam casas populares, 70 metros quadrados. O incorporador falou, tem um favor especial. Não vai ser mais uma casa térrea, vão ser 2 andares, e não vai ser 70 metros quadrados, vai ser 420. É o triplo do tamanho embaixo e o triplo do tamanho em cima. E o carpinteiro não conseguiu falar não, mas ficou pé da vida. E falou, eu vou fazer essa... E com acabamento melhor do que os anteriores. Falou, esse cara está louco, eu já trabalhei para ele a vida inteira.
Vou fazer a casa no mínimo necessário só para ela não cair, não matar ninguém, mas não vou dar aquele capricho usual, muito menos um capricho maior. E aí a casa ficou pronta. E ele vai entregar a chave para o incorporador, e o incorporador fala, essa chave não é minha. Essa chave é em retribuição a todo o trabalho que a gente desenvolveu juntos ao longo dos últimos 35 anos. Então, moral da história, da parábola, a gente nunca está trabalhando para os outros. A gente está sempre trabalhando para nós mesmos. Então, faz tudo com excelência e coloca a alma no que faz. Quarto, alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar o Brasil. É o que todo mundo fala, exceto quem está nessa sala e quem está assistindo a gente online. Não é? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que está errado. Aí eu até pus um capítulo do livro, esse é o print da página. Eu tenho que fazer alguma coisa. E é o que a gente está fazendo aqui hoje junto, discutindo as soluções para um mundo com zero carbono. Então, a minha sugestão, e o que eu fiz é, encontre a sua causa e exerça a cidadania, porque vai mudar a sua vida. Estou falando acelerado, mas está dando para acompanhar, né? Para cumprir o tempo. Boa. Teflone-se em relação aos rótulos. Os 20 milhões de desempregados desalentados, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou analista de... Minha resposta é, você não é uma lata de Nescau. Porque senão ninguém poderia ser head de ESG, de diversidade, cibersegurança, corretor no metaverso. Você não é uma lata de Nescau. Olha como é que fica enferrujado. Não aceita rótulo, nem teu, nem que os outros tentam colocar em você. Se for o caso, vai mudando a embalagem conforme o mundo vai mudando. E eu deixo uma perguntinha, provocação para vocês. O que você faria se não fosse obrigado a fazer o que você acha que você é obrigado a fazer? Porque a gente coloca algumas coisas na nossa cabeça que não são necessariamente realidade em relação ao que a gente acha que é obrigado a fazer. Essa frase aqui já fez muita gente mudar de carreira, começar portfólio de trabalho. Essa é perigosa. Se tiver alguém na dúvida, ela... Sexto, respeite nossa ancestralidade. Por quê? Se nossos ancestrais tivessem ficado na caverna esperando alguém dar emprego, a gente não estava aqui hoje. Tinha sido comido pelo leão e tinha passado fome. Não tinha feito painel, ar-condicionado, microfone. A gente já recebeu um mundo, carro, roda, defensivo agrícola. Quer dizer, é impressionante a quantidade de coisa que deixaram para a gente. Então, a gente tem que respeitá-los e lembrar que a gente é empreendedor e criativo por natureza. Então, como é que faz? Né? Dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Pensa no teu, eu vou colocar num gráfico para vocês. E vira um pente. Essa é uma outra coisa boa para vocês lembrarem. Se for ter pouca retenção, lembra do pente. Hoje à tarde a gente falou de carreira T. Década de 90, um cara inventou falar sobre o T para falar sobre habilidades e competências. Falou, beleza, tem muita gente que é um I. Numa área de tecnologia, alguém lá da empresa vai e pede para o programador programar. Ele programa o que ele entendeu, porque ele não entende o macro da empresa. E no final é algo que não vai ter utilidade. Falou, não dá mais para ser I, tem que ser T. Ou seja, ser especialista em algo, mas ser generalista em entender o ambiente que você está, uma visão holística. E aí as coisas foram andando e começou a se transformar o T num Pi. Ou seja, você tem que ser especialista em duas coisas, sendo generalista. Primeiro especialista no T, depois sobe e faz mais alguma coisa. Exemplo numa empresa hoje. Alguém que entrou numa área de finanças e entrou primeiro fazendo contabilidade, depois pegou contas a pagar, receber, análise de crédito, aí põe mais uma perninha, transforma num MI, com tesouraria, e vai fazer planejamento financeiro. Opa, está pronto para ser CFO. Mesma coisa para um CFO que quer ser presidente, faz uma rotação numa área de vendas. A gente está usando o mesmo gráfico e o mesmo conceito para falar de portfólio de trabalho. Então, seja muito bom em alguma coisa primeiro. Só que quando for muito bom nisso, para conseguir expandir e trazer novos conhecimentos, volta lá em cima e solta mais uma perninha, uma segunda carreira em paralelo. Tipo, um piloto campeão mundial de Fórmula E, que faz um evento como esse. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No começo você está, imagino eu, treinando
24/7. Teu físico, melhorar o carro, etc. A hora que você ganhou, você falou, opa, tá bom, já sei dirigir bem. Não dá para aprender, na minha visão, alemão e japonês ao mesmo tempo, a não ser que você seja a exceção da exceção. Aprender um, vai para o outro. Então, vai compondo o seu portfólio de trabalho, com atividades remuneradas ou não. Cada vez que você fica muito bom em alguma coisa, vai para uma próxima. Deve ter gente pensando aqui, beleza, JT, mas você faz isso? Faço. Isso foi o começo da minha carreira. Fiz administração na FAP, estagiei na EDS, daí eu entrei na Intel. No segundo ano de Intel já estava formado, eu entrei no Mackenzie junto com o trainee do Citi, rodei pelo corporate, análise de balanço, análise de empresa, RM, tesouraria. E aí eu queria muito empreender, eu saí do Citi para fazer um evento grande, chamado Carnaitu. Fiz o evento durante 2 anos, falei, putz, mas eu quero voltar para o mundo executivo, falo língua, gosto do mundo... Entrei numa empresa pequena, listada na Bolsa de Londres, pequena no Brasil, que queria crescer muito. Vem empreender aqui dentro. Ao invés de analisar balanço, passei a analisar currículos e organogramas para entender a estratégia da empresa, para onde ela está indo, que tipo de pessoas ela precisava. Fiquei lá 6 anos, falei, não estou mais aprendendo. O que eu faço? Aí saí para montar uma outra consultoria, que está ali. No segundo ano da consultoria, eu continuei com um negócio que eu não sabia, mas faltava alguma coisa. Eu falava, tudo bem, cada entrevista é diferente, as posições vão mudando, mas falta algo. Aí, hoje eu fundei em 2014 eu fundei a Init, que hoje se chama MROP Init, porque é o sócio brasileiro de um Global Partnership. Mas, na paralela, a partir de 2012, eu começo a fazer outras coisas. Entrei no IFL, Instituto de Formação de Líderes, que é um think tank liberal. Fui aprendendo a palestrar. Espero que vocês estejam gostando. Vocês estão tão quietos. Tomara que vocês estejam curtindo. Vocês estão me deixando inseguro. Obrigado, agora estou mais seguro. Fui convidado no ano seguinte para ser conselheiro consultivo do curso de administração da FAP, que é minha alma mater, onde eu me formei. Comecei a aprender mais de governança na prática. Já tinha feito curso no IBGC, mas nada como sentar numa mesa de conselho para tomar decisão. Aí tinha uma tal de crowd economy surgindo, eu falei, e agora, né? Como é que eu faço para aprender de crowd economy na prática? Morria de medo de me hospedar no Airbnb. Aí eu falei, bom, vou combater o medo, vou com tudo. O apartamento que eu morava, eu botei para alugar no Airbnb. Fui lá, tirei foto, anunciei. Uns 3 dias depois, um cara alugou por 10 dias. Falei, e agora? O que eu faço? Saí para comprar lençol e toalha, porque estava vazio, estava à venda o apartamento. Eu fiz a cama, eu e a Marcela, minha esposa, que está ouvindo a gente pela internet, fomos lá arrumar o apartamento, porque o hóspede está chegando no dia seguinte. Hoje a gente é super host. Desencanei, por enquanto, de vender o apartamento. Está lá há uns 6 anos já. Então, eu aprendi a crowd economy na prática. A foto eu não pus aí, mas eu comprei uns anos depois, uns 2, 3 anos atrás, um Mini Cooper. Falei, o Mini Cooper não é meu, é da crowd economy. Botei numa plataforma também para alugar. Falaram, Joseph, você é louco. Eu falei, obrigado pelo elogio, mas... Não, você está no Brasil, vão acabar com o seu carro. Eu falei, não, mas eu botei lá, por favor, só alugue se for cuidar como se fosse teu, o carro é novinho. Saí umas 2, 3 locações. Eu achei que ia alugar um monte, mas pediam sempre... Você tem que colocar skin in the game para saber o que acontece. Pediam sempre sexta às 9 da noite. E diferente do apartamento que você deixa a chave na portaria, você precisa entregar o carro para a pessoa. Sexta, 9 da noite, eu quero estar jantando com a minha esposa e com meus amigos. Eu não quero estar entregando chave para receber de volta no sábado, 9 da noite. O apartamento dá. Então, aprendi na prática. Fiz um investimento também numa empresa que vai super bem, chamada W Nutri. O produto chama Life Mix. A empresa de... Ano que vem pode ter o produto aqui também. Vou conectar. Produto que faz super bem. Alimentos funcionais e orgânicos. Alimentação saudável. Venho palestrando desde 2010. Conversava isso com o Gustavo mais cedo, que tem que dar muita palestra para ir melhorando. Muita palestra de graça. Em 2017, virei keynote. Já tenho um podcast também com 15 episódios gravados. Em 2018, Instituto Ponte, adotamos aluno. Em 2019, lanço o livro, que tem essa capa. Na sequência, sou chamado para ser colunista da HSM Management.
E aí, esse é meu portfólio de trabalho atual. Eu contei não para falar de mim, mas para vocês saberem que o remédio que eu falo para vocês tomarem é o mesmo que eu tomo. Eu testei antes. Tá? E aí deve ter gente pensando, puta, e como headhunter, que é teu principal, o que você busca? Busco entre empreendedores. Não tem opção. É empreender ou intraempreender. Senão vai ficar passivo e reclamando. Então, a minha sugestão é que quem esteja ouvindo a gente treine dentro e fora da empresa. Se está muito estável dentro da empresa, cria um pouco de caos fora. Se está tudo muito caótico, busca um pouco de ordem. Putz, Joseph, complexo, né? Esse é o mundo, é um pouco complexo. Um ano não é igual ao outro. A gente acabou de ter uma pandemia que democratizou a instabilidade para todo mundo. Beleza, Joseph, você é headhunter, me fala de competências. Competências PACE, por conta do Lucas. Problem solver, então tem que solucionar. Por que solucionar problemas? Competências do presente são solucionar problema, adaptabilidade, criatividade e empatia. Solucionar problema porque vocês mesmos falaram que trabalhar é resolver o problema dos outros. Então, a gente tem que ser problem solver. A gente tem que ter adaptabilidade. Por quê? Porque o mundo está mudando muito, muito rápido, cada vez mais rápido. A gente tem que ser criativo, porque a gente está resolvendo problemas novos. E a gente tem que ter empatia, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, para conseguir resolver o problema do outro. Então, são as competências PACE. Nada disso adianta se a gente não colocar as competências em ação. Então, a gente tem que ter capacidade de agir. Acho que eu cumpri aqui o timing do que eu tinha me proposto. A gente está indo para a parte de filosofando e concluindo. E me deu um trabalho achar essa imagem. Espero que vocês percebam que o pensador está com um celular na mão, até ele. Isso eu baixei naquele site GIF. Imagina, um site de GIFs. Vocês sabem, né? Isso é um GIF. O Facebook comprou no meio da pandemia por 400 milhões de dólares. Tipo, 2,5 bilhões de reais. Impressionante, né? Então, filosofando e concluindo, 1, 2, 3. 1, eu falei lá da pétala central, do Dick Bosco. Propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. 2, como a gente vai medir nossa vida? Pelo menos metade de vocês devem ter lido o Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Mas ele escreveu um livro menos famoso que me deram num curso que eu fui fazer lá em Harvard, para gestão de empresas de serviços profissionais, que é o caso da minha consultoria, que chama How Will You Measure Your Life? Traduziram para como você vai avaliar a sua vida. E é interessante que as pesquisas de Harvard demonstram, e o meu dever corporativo reafirma, que primeiro a gente tem que cuidar da gente, óbvio, to say I love you, first I have to say I, então a gente tem que estar bem, mas logo depois de estar bem, o que faz mais diferença na nossa vida é o impacto que a gente causa no outro e na sociedade. Então, fico muito feliz de estar num evento que está pensando sociedade de uma forma ampla e macro para o curto, médio e longo prazo. E 3, qual é o sentido da vida? Talvez alguém me ajude depois com alguma resposta diferente, mas do que eu entendi da vida até o momento, o sentido da vida é dar sentido à própria vida. Então, se a gente começou falando de medo, vazio e caminho estreito, depois a gente já fluiu para uma questão de fazer a diferença, deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou e participar da vida de uma forma ampla. Então, a anticarreira, essa mentalidade de várias pistas ao mesmo tempo e não de caminho estreito, eu entendo que é o fim do medo e do vazio. Então, aí, o site da MROP Unit, que é a empresa que passei tão rápido aquela hora, a gente faz sucessão de CEO, Executive Search, governança corporativa e desenvolvimento de liderança, com efetividade de time, cultura, preparação de sucessores. Aqui está o site do anticarreira.com.br. Hoje eu tinha mais ou menos 30 minutos. Lá, quem tivesse interessado e quiser ir além, tem um curso que eu gravei uns 3, 4 meses atrás. Tem 4 horas de curso, 6 horas do Anticarreira Day, que foi bem bacana o evento.
E aqui o site josephtepperman.com.br, enfim, todos eles vocês conseguem fazer contato comigo. Se quiser entrar no mailing, aponta para cá. Ou depois digita bit.ly/mailing JT. Foi um prazer grande, espero que vocês tenham gostado. E eu passo o microfone para premiação. Boa noite.